atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Este é o programa Verdade e Luz, número 6 de 2024. Eu, João Boreço, André Zola, André Reis e Gilberto Silva na parte técnica, agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos, também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Trazemos hoje o tema Não Brigue com Deus, extraído do site Momento Espírita, da Federação Espírita do Estado do Paraná. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o livro segundo de O Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou dos espíritos, no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, no item 1, Penetração do nosso pensamento pelos espíritos, questões 456 a 458. No Momento Evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição hoje de número 116, intitulada Ir e Ensinar. No Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizamos o livro de Valdo Franco Responde, volume 1, organizado por Cláudia Saegusa. Estamos no capítulo Anjo Protetor, item Proteção de forma ostensiva. Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. No programa Verdade e Luz de hoje, o editorial. Como falamos, extraído do site Momento Espírita, da Federação Espírita do Estado do Paraná, e tem como título Não Brigue com Deus.
A filha chegou em casa aos prantos. Não tinha conseguido, pelo segundo ano consecutivo, pontuação suficiente para o sonhado curso na universidade mais concorrida do país. Minha vida acabou, gemia entre lágrimas. A mãe tentava consolá-la. Não se desespere, ano que vem você tenta novamente. E se no ano que vem não der de novo? A cada ano aumenta a concorrência e esse curso só existe lá. Eu tinha feito tantos planos. Filha, quando algo não dá certo, é um recado de Deus, dizendo para tentar novamente ou para mudar de rumo. Lá vem você com esse papo. Deus não gosta de mim. Tudo o que mais quero, Ele tira de mim. Não brigue com Deus, meu anjo. Ele sabe o que é melhor para você. Mas a menina chorava desconsolada. A mãe abraçou a filha e pediu em prece que Deus a acalmasse e a ajudasse a vislumbrar o caminho. No ano seguinte, o curso foi cancelado e a jovem teve de mudar completamente seus planos. Foi aprovada em outro curso. Contudo, não se conformava por ter perdido a chance de se realizar na carreira que havia escolhido. A mãe procurava confortá-la. Lembre-se de que o não de Deus hoje é o nosso maior bem de amanhã. A filha contestava: Deus não é justo. Ele protege quem não merece. Conhecia estudantes que nunca estudaram, pagaram para alguém fazer os trabalhos e passaram. Eu estudei muito e nada deu certo. Acho que Deus não gosta de mim. A mãe repetia: não brigue com Deus. Ele sempre sabe o que é melhor para você. Um dia você vai entender. A jovem iniciou o curso a contragosto, aos poucos, porém, foi percebendo que havia muita sintonia entre o que ela pensava e desejava fazer na vida que a nova carreira oferecia. Acabou se envolvendo mais e mais com os estudos, encantando-se definitivamente. Seu desempenho chamou a atenção dos professores que a convidaram para participar de um importante projeto de pesquisa. Ao longo dos anos, ela agarrou todas as oportunidades oferecidas e se dedicou com tamanho afinco que acabou obtendo bolsas para fazer pós-graduações. Anos depois, aquela jovem se tornou referência em sua área, reconhecida como uma pesquisadora séria e competente. Recebeu prêmios e foi convidada para proferir palestras e aulas nas universidades mais importantes do país. Numa de suas premiações, ao fazer o discurso, agradeceu a sua mãe, que a havia feito ver que os caminhos sonhados nem sempre são aqueles trilhados. E concluiu: se algo não der certo com suas escolhas, não briguem com Deus. Deem uma chance para que Ele lhes mostre o grande bem que os aguarda lá na frente. Muitas vezes, por mais que tentemos, fazemos planos que não se concretizam. De nada adianta culpar Deus. Ele sabe o que é melhor para nós e fornece pistas para que possamos mudar de rota a fim de atingir um bem maior. Quando temos confiança na bondade, na justiça e no amor de Deus, seguimos confiantes de que encontraremos esse bem. Na próxima vez em que seus sonhos aparentemente naufragarem, não brigue com Deus. Com certeza, Ele estará mostrando um caminho melhor, um caminho para a felicidade. Verdade e Luz.
O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Programa Verdade e Luz, pela sua web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo YouTube. Estamos hoje no programa 6 de 2024, no quadro Estudo do Livro dos Espíritos. Estamos estudando o livro segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos, no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Item 1, Penetração do nosso pensamento pelos Espíritos. Pergunta 456. Os Espíritos veem tudo o que fazemos, André? E os Espíritos respondem: podem vê-lo, pois estáis incessantemente rodeados por eles. Mas cada um só vê aquelas coisas a que dirige a sua atenção, porque eles não se ocupam das que lhes não interessam. Por isso que é podem, né? Então depende da vontade, da necessidade, depende do querer, da sintonia. Então, quando nós estamos divagando, há espíritos à nossa volta, sempre há. Já que se nós formos lembrar, né, na doutrina espírita, nós dizemos que existe de 3 a 4, 5 vezes espíritos no plano espiritual do que encarnados, né? Uma conta simples é isso, é multiplicar por 3, né? Então, se temos 8 bilhões aqui, tem 24 bilhões lá, né? Então, como Paulo disse na sua carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, né? Que estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Então, os espíritos estão aí. E eles, dependendo daquilo que nós fazemos, estão nos observando. Quando fazemos coisas que não são muito morais, muito éticas, muito sérias, há espíritos que se comprazem em nos auxiliar nesse projeto, nessa estrutura de realizações. E eles vendo o que nós pensamos, porque o pensamento é uma energia, né? Nós emitimos essa energia, nós somos como uma antena receptora e captadora dessas ondas, dessas vibrações. Então, aqueles que sintonizam com a forma que pensamos, eles devolvem o pensamento nos auxiliando naquela estrutura, né? Eles não criam um pensamento, não, eles só fortalecem aquele pensamento que nós mesmos emitimos. Então, eles podem, justamente através do interesse, né, que eles têm, sintonizar dentro desse interesse que nós estamos emitindo. E aí vêm, né, e nos acompanham, estão ali, né, próximos a nós. Da mesma forma, né, que esses espíritos mais imperfeitos, tanto quanto nós mesmos, veem os nossos erros, os espíritos já de uma envergadura moral mais desenvolvida, vê, mesmo que pequenos, aquilo que nós estamos tentando acertar. Por quê? Porque eles já passaram por essa fase que nós estamos nesse momento de imperfeição, de muitos erros, muitos tropeços, né? E eles não vão, né, ficar observando aquilo que para eles já não tem mais significado. Então, os nossos pensamentos estão sendo aí emitidos pela espiritualidade afora, e aqueles que sintonizam dentro desse padrão vibratório, dentro dessa faixa que nós vibramos, porque nós sempre comparamos as nossas vibrações como... hoje em dia falamos o celular, aí tem o Spotify, né, de música e tal, mas antigamente era o rádio, tinha o dial que você escolhia, né, nas frequências AM, FM, ondas médias, ondas curtas,
e dali você tinha a estação número tal, número, né? Cada lugar tinha a sua estação e você escolhia. É como se nós fôssemos justamente uma estação de rádio emitindo determinada onda, determinada frequência de onda. E que os espíritos sintonizam com essa frequência e devolvem para nós, né, esse pensamento. É assim que funciona. Então, de acordo com o interesse e de acordo com aquilo que nós emitimos, é a companhia que nós temos, né? Ao nosso volta, todos ao nosso entorno, observando, analisando e acompanhando todos os passos que nós damos na nossa jornada evolutiva. André, como você disse, né? Tudo questão de sintonia, porque eles estão à nossa volta. Vai depender Sim. do quê? Como nós estamos naquele momento, porque ali vão ter espíritos propensos a nos ajudar no bem, como vão ter espíritos que vão tentar nos ajudar no mal de todas as formas, né? É como fala na resposta, é o interesse. Que interesse você tem? Tem gente que tem interesse em assistir novela, outros no noticiário, outros gostam do filme, outros gostam da série. É um interesse que você põe naquilo que está acontecendo, né? Então, da mesma forma que nós temos interesses dos mais diversos e variados, os espíritos também, pois que têm uma infinidade de graduação dentro da nossa própria imperfeição, quanto espíritos melhores e piores do que o estágio evolutivo que nos encontramos. Isso aí, André, muito obrigado. Pergunta 457. Os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? Zola. E os espíritos da codificação respondem, aspas, conhecem muitas vezes aquilo que desejareis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. Vamos quebrar essa resposta e essa pergunta em algumas partes. A primeira é o verbo, podem. E os espíritos respondem, podem. Agora, de quais espíritos nós estamos falando? Uma vez que todos nós somos espíritos encarnados ou desencarnados. Todos conseguirão fazer isto? Não. Por que não? Porque faltará a eles capacidade, condição para tal, inclusive interesse para isso. Né? Ocorre que nós, espíritas, né, imaginamos, ou outros ao lerem essa resposta, que os espíritos, ao passarem perto de nós, ao encontrarem conosco, ao entrarem na nossa sintonia, irão mergulhar adentro das intimidades psíquicas, emocionais e sentimentais que cada um de nós carrega em si. Aqueles mais amadurecidos, mais capacitados, que têm a tarefa e a envergadura moral para nos ajudar, poderão ter acesso aos recônditos do nosso psique, mas o farão com nobres propósitos, com ideias de nos ajudar e, às vezes, de nos proteger de nós mesmos. No entanto, esse processo também pode se desdobrar, como o André bem explicou anteriormente, quando estamos diante de uma situação de sintonia, aonde é um processo que vai e vem. É um processo que tem mão dupla, não é mão única. Às vezes nós achamos que são só os espíritos, é uma mão única, não é uma mão dupla, porque nós também podemos captar os pensamentos deles, principalmente daqueles em que entramos em sintonia, em afinidade. Por que eu estou fazendo todas essas ponderações? Primeiro, para deixar todos tranquilos, né? Que não estamos aí expostos a tudo e a todos. Outro aspecto, né? Às vezes, cada um faz uma opção
e carrega dentro de si ideias autodestrutivas, ideias que cultiva e que estão lhe fazendo muito mal. Isso reverbera, isso se apresenta, isso se manifesta. E os espíritos socorristas podem perceber isso e intervir para nos ajudar. Como também os espíritos com os quais temos animosidades, conflitos, podem perceber isto e tentar intensificar esse processo. Quando a gente conversa e o corpo fala, o que o corpo fala? O corpo fala o que estamos pensando. E nós não conseguimos, às vezes, dissimular o nosso olhar, né? Conseguimos disfarçar o nosso espanto, conseguimos mudar a nossa face. Por quê? O pensamento está se manifestando através do nosso corpo físico, naquilo que estamos tentando ocultar ou dissimular. Porque o pensamento é uma força ativa, uma força que nos move. E unido à vontade, somos capazes realmente de dizer a este monte, muda-te daqui para lá, e ele mudará. No entanto, é importante saber que cada um de nós carregamos dentro de nós todas as potencialidades que atribuímos aos espíritos, latentes, capacitantes, porque somos um espírito. Enzola, isso é mais comum do que a gente pensa, porque a gente pensa de forma continuada. Não tem hora que a gente para de pensar, né, Zola? A gente vai pensando, né? E nisso os espíritos estão aos nossos lados e vão captando isso, né? Que a gente pensa direto, né? Como diz o filósofo, né? René Descartes, penso, logo existo, ou em latim, cogito ergo sum. Esta realidade é a capacidade e a comprovação pelo qual o espírito se identifica e conhece a sua capacidade de inteligência. Eu consigo identificar a minha existência pela minha capacidade, pela minha condição de pensar, que é uma manifestação do meu espírito. O que é o espírito? Segundo a codificação, é um princípio inteligente. Qual é a manifestação da inteligência? O pensamento. Agora, o desenvolvimento dessa inteligência leva tempo, né? Caminho no processo evolutivo. Mas precisamos desmistificar alguma coisa. Senão, daqui a pouco nós vamos andar pelos caminhos, olhando para trás e dos lados, para ver se estão prestando atenção no que nós estamos pensando. E que se tem espírito andando do nosso lado, para ficar ouvindo o que nós estamos fazendo. Menos, né? Menos. Eu acho importante a gente também, né, tirar um pouco desse ar um tanto místico, né? Agora, pense bem que você vai sempre estar cercado de bons. Muito obrigado, Zola. No programa Verdade e Luz, uma breve pausa, intervalo. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente
um centro espírita. Verdade e Luz. Voltamos ao programa Verdade e Luz. Hoje, programa 6 de 2024. Estamos no quadro Estudo do Livro dos Espíritos. Estamos estudando o livro 2º, O Mundo Espírito dos Espíritos. No capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Item 1, Penetração do nosso pensamento pelos Espíritos. E a próxima pergunta ela é um complemento da pergunta anterior. E o nosso companheiro Zola vai fazer o comentário em complemento à pergunta 457. Agora é a pergunta 457A. Assim sendo, pareceria mais fácil ocultar-se uma coisa a uma pessoa viva, pois não o podemos fazer a essa mesma pessoa depois de morta? Zola. E os espíritos da codificação respondem, aspas, certamente, pois quando vos julgueis bem escondido, tendes muitas vezes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos veem, fecha aspas. Essa resposta dos espíritos da codificação acaba com a graça de uma brincadeira, que todos nós que estamos aqui, seja a nossa telespectadora, nosso telespectador, nosso ouvinte ou nossa ouvinte, que é a brincadeira de pique, esconde-esconde. Só dá para fazer com o espírito encarnado. Então você esconde, o outro são brincadeiras de criança, então dá para fazer de esconde-esconde. Como também aquela situação que muitas crianças de fazer uma arte que ninguém está vendo, né? Então, enquanto isso está encarnado, é possível. Por essa resposta, não dá para brincar de pique, esconde-esconde com os espíritos e não dá para fazer arte que eles não estejam vendo. Então, se tem alguém pensando que está escondido, só se for dos encarnados, porque dos desencarnados não está. E eles têm condições, assim como teremos amanhã, quando desencarnados, de observar, de ver, de assistir e de conhecer. Lembrando sempre que é preciso ter interesse no assunto, né? E é bom dizer também que a nossa intimidade, em muitas ocasiões, ela está totalmente preservada. Nós não estamos expostos sem os devidos cuidados da convivência humana. O respeito é algo que caminha muito claramente nas relações espirituais. Não há aí nenhuma atitude invasiva ou uma atitude de invasão, salve aquelas, reportando a minha resposta anterior. Se você estiver nos bons pensamentos, você estará perto de bons. Se você estiver desorganizado mentalmente, você estará perto de espíritos como você, e estes provavelmente não te respeitarão. Então, o que fica claro para cada um de nós é que quanto mais claro, mais límpido pudermos conduzir as nossas atitudes e as nossas ações, mais transparentes, mais calmos, mais seguros ficaremos. E se estivermos fazendo bem, que todo mundo veja, encarnado, desencarnado, não para que a gente possa se vangloriar disto, mas para que possamos ficar em paz. Pergunta 458. Que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam, André? Espírito Verdade responde: isso depende. Os espíritos levianos riem das pequenas traquinices que nos fazem e zombam de nossas impaciências. Os espíritos sérios lamentam as vossas trapalhadas e tratam de vos ajudar. Então, de novo, quando eu me permito, a irritação, a crítica, a maledicência, eu estou trazendo para junto de mim, dentro da sintonia que eu estou emitindo, como o Zola falou, que é a via de mão dupla, eu estou emitindo esse tipo de pensamento,
quase como assim, pedindo para que os outros que pensem como eu me mandem as suas inflexões. É isso que ocorre, né? Então, um espírito que ainda não ultrapassou as barreiras da inferioridade que nem as nossas, ele vai muitas vezes se alegrar, a gente falar besteira, a gente errar, a gente tombar, a gente cair, né? Porque ele não consegue encontrar a sua própria felicidade. Então, ele não quer que ninguém seja feliz. Agora, um espírito já com um certo desenvolvimento vai se apiedar das nossas fraquezas, das nossas torpezas, né? Por quê? Porque justamente como eu comentei anteriormente, ele já passou por muitas situações, já conhece os problemas, sabe que isso é passageiro. Então, ele não vai agredir, tecer comentários descabrosos, desastrosos, não vão fazer nada disso, porque ele sabe que é um processo de transição. Então, ao máximo vai tentar nos ajudar. Se o ouvirmos, seremos mais ajudados. Se fecharmos os ouvidos e não quisermos ouvi-lo, ele vai levar a sua paz, a sua tranquilidade para outro lugar. Ele não vai se preocupar com a nossa escolha, né? Ele pode até, de alguma forma, se decepcionar da gente não querer seguir um caminho positivo, do bem, das boas realizações, das boas obras, né, dos bons trabalhos, mas, infelizmente, ele vai nos permitir ficar à mercê das nossas escolhas. As oportunidades são dadas, mas, mediante as minhas escolhas, eu vou aí, né, semear o meu canteiro. E a grande questão também é essa, né? Que eu sou também uma semente. Que fruto que eu estou oferecendo ao Criador, às leis divinas, a todo o potencial que Deus entende que eu tenho e eu não quero enxergar, eu não quero participar. Eu me recuso a dar o contributo de amor que Deus colocou em mim, né? Então, a variedade é muito grande, né, de espíritos, de sentimentos, sensações, para a gente conseguir colocar especificamente uma resposta direta. Por isso o Espírito Verdade fala, isso depende, né? Não tem como você categorizar. Como o João falou, que nós pensamos indistintamente, o Zola falou, né? Penso, logo existo. Então, se nós não paramos de pensar, nós não damos conta de pensar 24 horas em coisas essencialmente positivas. Vai ter momentos que nós vamos escorregar, vamos pensar besteira, vamos falar coisa que não devemos. Depois podemos até achar, por que eu falei isso? Por que eu pensei isso? Tem nada a ver comigo, eu não participo disso, não moro naquela casa, não vivo naquele ambiente, nunca passei naquele lugar, por que eu estou fazendo o que estou, falando o que estou? Faz parte da nossa ignorância, da nossa imperfeição. É assim, é erro e acerto. A gente vai, né, trombando com os nossos próprios erros e tentando aprender e seguir a jornada. Então, precisamos pensar positivamente, pensar no bem, sempre que possível. Fechando, né, o quadro aí, e aproveitando, né, que já foi falado durante o desenvolvimento das perguntas aí, importantíssimo. Sempre estarmos com pensamentos positivos, melhorando sempre nossa faixa vibratória, pois atrairemos para próximo de nós espíritos afeitos à prática do bem. É isso. Muito obrigado. Né? Fé sem obras é nula. É nula, é isso aí. Então, trabalhemos, vamos à luta. Obrigado, André. Obrigado, Zola. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Continuando o programa Verdade e Luz de hoje,
que é o programa número 6 de 2024, o quadro Momento Evangélico, onde nós estudamos o livro Fonte Viva, de Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Hoje estamos na lição de número 116, Ir e Ensinar. Todos os capítulos desse livro, eles vêm precedido de uma citação, e essa citação é de Jesus, está em Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, diz assim: portanto, ide e ensinai. Estudando a recomendação do Senhor aos discípulos, ide e ensinai, é justo não olvidar que Jesus veio e ensinou. Veio da altura celestial e ensinou o caminho de elevação aos que jaziam atolados nas sombras terrestres. Poderia o Cristo haver mandado a lição por emissários fiéis? Poderia ter falado brilhantemente, esclarecendo como fazer? Preferiu, contudo, para ensinar com segurança e proveito, vir aos homens e viver com eles, para mostrar-lhes como viver no rumo da perfeição. Para isso, antes de tudo, fez-se humilde e simples na manjedoura, honrou o trabalho e o estudo no lar, e em plena atividade pública foi o irmão providencial de todos, amparando a cada um conforme as suas necessidades. Com indiscutível acerto, Jesus é chamado o Divino Mestre, não porque possuísse uma cátedra de ouro, não porque fosse o dono da melhor biblioteca do mundo, não porque simplesmente exaltasse a palavra correta e irrepreensível, não porque subisse ao trono da superioridade cultural, ditando obrigações para os ouvintes, mas sim porque alçou o próprio coração ao amor fraterno e, ensinando, converteu-se em benfeitor de quantos lhe recolhiam sublimes ensinamentos. Falou-nos do Eterno Pai e revelou-nos, com seu sacrifício, a justa maneira de buscá-lo. Se te propões, desse modo, cooperar com o Evangelho, recorda que não basta falar, aconselhar e informar. Ide e ensinai. Na palavra do Cristo quer dizer, ide e exemplificai, para que os outros aprendam como é preciso fazer. André Reis, Zola, telespectadores, ouvintes, quantos de nós agimos no mal? E isso se torna exemplo para os outros, que ao fazer um mal, praticamente igual ao nosso, pode se justificar naquele mal que nós fazemos. Fulano fez, por isso que eu fiz. Nossos exemplos diz o que realmente nós somos. E como não estamos nunca sozinhos, os que agem igual ou se sintonizam conosco, nos acompanham naquilo que faz parte de nós. E nisso, eles podem se sentir felizes. E muitas vezes, sem intenção, nós contribuímos para o mal das pessoas, achando que o que estamos fazendo não faz mal para nós. Nós não precisaríamos ensinar as pessoas. Só de fazer seria o suficiente. E quantos professores de hoje são reflexo dos seus bons professores que tiveram no passado? Assim era o Mestre Jesus, que sem títulos acadêmicos, muito nos ensinou. Como? Fazendo, exemplificando. Primeiramente, ele desceu das alturas de sua excelência espiritual para estar mais próximo dos seus pupilos, ou seja, todos nós. Então, sem ensinar, podemos ser exemplos, sofrer com resignação,
praticar a humildade e a pureza de coração, ser mansos e pacíficos, praticar a misericórdia, enfim, sermos caridosos. André. Entendo aqui, João, da questão das obras, né? Nós precisamos fazer, não só falar, né? Então, muitas vezes, a pessoa que tem fome, não adianta o nosso discurso, né? Não adianta sim, sim, não, não. Não é isso, a pessoa está com fome. Nós podemos aliviar, pelo menos naquele momento, um pouco da sua fome, façamos. Né? E não julguemos, porque muitas vezes a gente julga, não, está aí porque merece, porque isso é expiação, isso é uma prova. A gente começa a justificar aquilo que não tem, nós não temos como justificar, nós estamos, na verdade, julgando a pessoa e falando que eu não vou dar por causa de... Eu estou tentando justificar por que eu não vou ajudar. Na verdade é isso, né? E aí eu fico nessa retórica e que não serve para nada. Você não precisa, nós não precisamos ajudar, mas tenhamos a coragem de falar, no momento eu não vou ajudar, não posso, assuma, né? Ao invés de ficarmos, muitas vezes, isso, mas por que você está aqui? Porque a gente começa a querer fazer um monte de questionamentos que a pessoa não vai te responder. Ele está lá pedindo, você contribui ou não. Né? Você vai dar o seu exemplo. Qual é o exemplo que você deve dar ali naquele momento para aquela criatura? É não baixar o vidro do carro? Ou é xingar? Qual é o seu exemplo? É isso que Jesus está falando. Vá e dê o seu exemplo. Nós temos aí a nossa casa, os nossos parentes, nossos familiares. Qual o exemplo que nós estamos deixando? O que nós estamos aí relegando ao mundo, né? Permitindo que todos que nos cercam vejam. É isso, é dar de si, por mínimo que seja. Nós podemos dar, mas procurarmos dar o nosso melhor. Dentro daquilo que nós conseguimos. Então, na casa espírita, não, eu não consigo fazer palestra, mas você pode encher os copinhos de água fluídica, que vai ser água fluidificada, que vai ser oferecido no final da reunião. Você pode ajudar lá com uma limpeza, arrumar uma mesa, esticar uma toalha, acender uma luz, desligar um ventilador. Então, há muito o que fazer. Agora, nós precisamos estar dispostos a ir e exemplificar, dar o exemplo para o outro, né? O respeito a tudo e a todos. Então, eu entendo que ele está falando disso, é não ficarmos só na observação, mas transformarmos o nosso entendimento, o nosso pensamento em ações no bem. Tá certo, André. Zola. Ô, João, falar é fácil, fazer é difícil, né? É isso aí. Então, o que acontece, né? É que tem aquele outro ditado, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? Então, o que eu vejo que o convite que Jesus nos faz é dê o seu exemplo. Faça o seu melhor naquilo que você pode fazer naquele momento, mas dê sempre o seu melhor. Foi o que o André nos explicou e nos esclareceu. Então, sair do conjunto teórico e entrar no campo moral. Né? O que é entrar no campo moral também? O André falou do socorro material. É saber ouvir, sem julgar. É ter sempre uma palavra de esperança, de fé, de otimismo. Né? É conter-se no julgamento. Né? Se você não puder falar nada e fazer nada, se manter em silêncio. Né? Então, eu vejo que esse é o caminho para cada um de nós. Mas eu tenho plena convicção. Não é fácil, não. O desafio, né? O desafio é gigantesco. Obrigado, André. Obrigado, Zola. Verdade e luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem.
Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Programa Verdade e Luz, número 6 de 2024, quadro Diálogo à Luz do Espiritismo. Nós utilizamos o livro Divaldo Franco Responde, organizado por Cláudia Saegusa no volume 1. Nós estamos no capítulo Anjo Protetor, item Proteção de forma ostensiva. E foi feita a seguinte pergunta para Divaldo: por que eles, os anjos protetores, não fazem essa proteção de uma forma mais ostensiva, que nós pudéssemos perceber mais a presença desses espíritos protetores? Divaldo Franco responde: eles o fazem sim. Ocorre que nós não sintonizamos com essa presença. Aí está o sol abençoado ajudando-nos, e um grande número de pessoas, sem nenhum motivo, evita-lhe receber os raios benéficos, que tanto ajudam a fixação das vitaminas e o desenvolvimento orgânico. Os guias espirituais nos ajudam, mas nós estamos mergulhados na matéria grosseira e nem sempre nos encontramos em sintonia com eles. Mesmo quando deixamos de atender às suas instruções, às orientações, às inspirações, ao código de ética moral que vige em todo o universo, e nos afastamos da trilha do bem. Eles permanecem ajudando-nos sem enfado. Se por acaso a sua assistência fosse mais ostensiva, iria prejudicar-nos o livre-arbítrio, diminuindo a nossa própria capacidade de discernir, ao tempo em que perderíamos o contato com a realidade e deixaríamos de desenvolver as nossas aptidões internas. Como excelentes mestres, auxiliam-nos, mas deixam que realizemos as tarefas sem imposições, para que o mérito seja nosso. Caros amigos, o sol não precisa brilhar todos os dias para sabermos que ele existe. Assim são nossos anjos da guarda, ou mentores espirituais, ou protetores espirituais. Nós temos que acreditar que eles existem, e principalmente que estão sempre ao nosso lado. Grande problema é que muitas vezes a gente não consegue entrar em contato com eles, porque ainda nós somos muito materialistas. Se eles insistissem muito e, de certa forma, nos obrigassem a seguir seus conselhos, cairia por terra o nosso livre-arbítrio. E eles, com certeza, nos orientam sempre. Agora, a vida é feita de escolhas. E pelo nosso livre-arbítrio, escolhemos qual caminho a seguir. Né, André? Sim, João. É a questão do a cada um segundo as suas obras, porque senão eu não teria mais responsabilidade sobre aquilo que eu faço. Ah, foi o espírito A que falou para eu fazer assim, foi o espírito B, o C. Então, o livre-arbítrio serve para isso, para, na dúvida, eu fazer a escolha. Né? Eles nos orientam, nos sugerem os caminhos. Agora, quem tem que seguir somos nós, porque eles já fizeram o caminho deles. Eles sempre nos cobram, nos colocam, né? Ó, não, por aí, olha, cuidado, pense, reflita. Né? Nós estamos fazendo escolha sempre. E eles sempre estão ao nosso lado, se assim nós o quisermos, através do nosso pensamento no bem, nas estruturas de bem relacionar, de bem querer, né, das nossas ações. Então, eles não
fazem mais ostensivamente para não tirar de nós a responsabilidade de escolher os nossos próprios sucessos e os nossos próprios fracassos. Zola? Eu quero fazer um convite ao telespectador e à telespectadora para assistir o filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Ao assistir esse filme, terão um esclarecimento pleno da resposta que Divaldo Pereira Franco apresenta aqui, neste comentário do anjo protetor, proteção de forma ostensiva. Então, assista o filme, vai lá, assiste o filme todo, que terás a resposta melhor e ainda cinematográfica, numa bela produção, de um conteúdo maravilhoso, muito bem feita. Fica aí o convite. Esse é o nosso comentário, um convite. Assista Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Muito obrigado, André. Muito obrigado, Zola. Bem lembrado, viu, Zola? Vale a pena realmente, como você disse. É muito bom. Verdade e Luz. Amigos ouvintes e telespectadores, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz, agradecendo sempre aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Convidamos os amigos presentes hoje para suas considerações finais. Zola. Agradecer ao João, ao André, ao Gilberto, ao telespectador e à telespectadora que ficou conosco, e votos de muita paz. Cultivemos no pessoal, para que ela chegue no coletivo. A paz é um momento de serenidade que tanto precisamos. André. Nosso agradecimento também a todos aqui participantes, agradecimento ao caro amigo ouvinte, telespectador, que é a razão de estarmos aqui, trazendo as nossas considerações, um tanto quanto ainda imperfeitas e pequenas, mas esperamos sempre contribuir de alguma forma com o nosso amigo ouvinte, telespectador, para que ele, suscite em si essa vontade também de aprender, de estudar, que é isso importante, o desenvolvimento do senso moral que nós devemos tomar mais com firmeza, Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus, até um próximo programa. Da minha parte, mais uma vez, gratidão sempre. Gratidão por tudo. Gratidão a vocês, queridos telespectadores, queridos ouvintes, gratidão ao Zola, ao André, ao Gilberto, pela companhia, pelo aprendizado. E, aproveitando a oportunidade, convido a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulgue para os seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo YouTube. Muito obrigado.
Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.